Muito bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós, com o nosso povo, com o nosso mundo, com o nosso Brasil, com o nosso Estado, porque nós precisamos desta grande paz em nossos corações. Diante de tantos conflitos, de tantas adversidades, existe um Deus que pode nos conceder a verdadeira paz. Quem vos fala aqui é o pastor Nelson Alves de Andrade, da cidade de Valparaíso, São Paulo. Que Deus possa estar ajudando a todos de uma forma muito especial. Nós iremos estar falando sobre o tema o esgotamento espiritual. Vamos ir pelo caminho da espiritualidade, mostrando que em Cristo nós temos o poder de sair de toda e qualquer situação. Eu também sou especialista em neuropsicopedagogia e estarei inserindo alguns conhecimentos daquilo que nós temos aprendido, daquilo que nós sabemos, para que aqueles que possam participar, ouvir ou compartilhar esta live sejam ajudados e ajudem a outras pessoas. O meu objetivo aqui é justamente mostrar que existe uma saída para todo e qualquer problema, para toda e qualquer dificuldade. Estarei usando a Bíblia, estudo de aplicação pessoal, primeira carta de Pedro, capítulo 5, nós temos a palavra do Senhor aqui dizendo, no versículo 6, capítulo 5 de Pedro, 1 Pedro, e o versículo 6, e o versículo 7, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Bíblia, de estudo de aplicação pessoal. Eu apresento um livro aqui, Rompendo as Cadenas, que é um livro muito bom para ser lido. É um livro que mostra caminhos como nós vencermos as pressões, os medos, as inseguranças, ok? E um outro livro muito bom da editora Vida, que é Esgotamento Espiritual. Nesse livro, Esgotamento Espiritual, de Malcolm Smith, explica muitas coisas, né, sobre o esgotamento espiritual, muito bom para ser lido, para ser manuseado, para ser analisado e estudado. E a palavra de Deus, né, que é a nossa fonte, a nossa regra de fé, o nosso caminho maravilhoso. Pai amado, Pai querido, Pai santo, nesta manhã nós te louvamos, nós te agradecemos pelo teu imenso amor, pela tua imensa bondade, que tu possas nos ajudar, Senhor, de uma forma toda especial, pois vamos ministrar a tua palavra, Senhor, falando sobre o esgotamento espiritual à luz da tua palavra, e nós queremos que o teu nome seja exaltado e glorificado. Ajuda-nos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa ajudar a todos, em nome de Jesus Cristo. E aqui em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, quando disse, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, suportar sozinho as tensões, as dificuldades, a ansiedade, o estresse, o esgotamento, lutar sozinho não é um bom conselho. Nós temos que buscar a ajuda de terapeutas, temos que buscar a ajuda de Deus em primeiro lugar, temos que buscar uma forma de uma autoajuda, compreendendo que nós somos fortes e que poderemos vencer toda e qualquer batalha, toda e qualquer dificuldade, toda e qualquer situação. Diz aqui na explicação do versículo que suportar sozinho suas preocupações, tensões e lutas diárias
mostram que você não confiou sua vida a Deus completamente. É preciso humildade para reconhecer que Deus se importa, para admitir sua necessidade e deixar que outros membros da família de Deus o ajudem. Às vezes pensamos que a luta é causada por nosso próprio pecado e insensatez. Muitas vezes nós pensamos isto, mas é uma questão de nós conhecermos o ser humano, de nós conhecermos a complexidade do ser humano. Este ser humano, ele precisa de ajuda, ele precisa de entender que nós somos seres humanos e enfrentamos muitas tensões, enfrentamos um esgotamento diante dos problemas, diante das situações que acontecem. E o esgotamento espiritual é justamente esse sentimento de cansaço, essa percepção de que estamos exaustos e de que nós chegamos a um limite emocional. É ainda o sentimento de que a própria fé não será suficiente para escalar o próximo problema, para escalar a próxima montanha, para vencer o próximo desafio, porque a vida ela consiste de grandes desafios. Cada dia nós temos um leão a matar, cada dia nós temos um problema a enfrentar. E muitas coisas fogem ao nosso controle. E na época de Elias, Israel era governado por um rei muito infiel, que não temia a Deus, que permitiu a proliferação do culto pagão professado pela sua esposa Jezabel. E Elias, sozinho, ele enfrenta aproximadamente cerca de 400 sacerdotes de Baal em uma manifestação pública que aconteceu no Monte Carmelo. Camila Manetti, a paz do Senhor, continua conosco aí, tá? Nós estamos falando sobre esgotamento espiritual e espero que seja de grande utilidade para a tua vida. Compartilha com outras pessoas, ok? Muito obrigado. Desculpem a garganta. E esse evento que Elias enfrentou foi no Monte Carmelo, uma batalha espiritual de grandes proporções. Porém, Elias ele venceu aquela grande batalha e ele foi informado de que Jezabel tinha jurado matá-lo e ele percebeu que seus problemas não tinham acabado. E, no entanto, Elias ele fugiu para a região do Monte Sinai, estava exausto. Observe, ele havia ganhado grandes batalhas, conquistado grandes batalhas, vencido muitos problemas, mas agora estava diante de uma situação que ele teve que fugir. Mas por quê? O esgotamento espiritual chegou em sua vida. Há um livro em espanhol, Los Pastores Também Lloram, e agora eu não lembro o nome do autor, porém Os Pastores Também Choram, que fala sobre a liderança, que falam sobre situações adversas que os líderes enfrentam no dia a dia e chegam a um esgotamento espiritual. A palavra de Deus nos diz, em Mateus capítulo 11, versículo 28, Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Temos que ir a Cristo. E você pode me perguntar, uau, mas um pastor já não está com Cristo? Claro que sim. Porém, como eu já disse, na esfera humana nós temos várias complexidades, vários problemas. E nós precisamos entender que o ser humano ele está propenso a qualquer dificuldade, a qualquer situação. E Jesus ele nos ensina, ele nos mostra o caminho para a verdadeira libertação. E o próprio Davi, no Salmo 23, ele disse, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Nós temos que colocar em nossa mente que Deus está conosco, que o Senhor dos exércitos está conosco, e que o Deus de Jacó
é o nosso refúgio. Nós precisamos entender a presença constante de Deus em nossas vidas, para que nós possamos, em tempo oportuno, buscar o socorro de Deus, porque Ele cuida e cuida muito bem, cuida de uma forma maravilhosa. Quando a palavra de Deus diz, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, a Bíblia está nos ensinando a nós depositarmos em Deus os nossos problemas, depositarmos em Deus as nossas dificuldades. A Bíblia ensina que os crentes devem confiar no Senhor, exaltar, adorar, estar diante da presença de Deus. E o significado desse ensino, obviamente, desse versículo, fala sobre o cuidado que Deus tem com os seus filhos. Ele também mostra que não há motivos para nos preocuparmos demasiadamente com as coisas que nos afligem. O Senhor, Ele nos ensina, basta cada dia o seu mal. Nós precisamos compreender que a vida humana ela é muito complexa, nós enfrentamos problemas dia após dia, porém, nós devemos lançar nossa ansiedade perante o nosso Deus. A palavra lançando traduz um termo grego que indica um ato único de arremessar algo sobre ou colocar algo em. Esse ato é um ato muito significativo, significa um ato intencional, que exige algum esforço para que nós possamos lançar, para que nós possamos arremessar para longe e atingir o alvo, atingir o objetivo. Significa que nós temos que fazer a nossa parte, nos humilharmos diante da presença do Senhor, procurarmos a ajuda de alguém que tenha uma luz para nos mostrar, procurar um psicólogo, um terapeuta, uma pessoa com especialização na área. Não é somente olhar para o lado espiritual, porque o lado espiritual é o lado da batalha espiritual, que é uma batalha constante. Porém, nós precisamos sim de procurar um médico, de procurar um terapeuta, de procurar alguém especializado. A ansiedade, ela é um mal que atinge a pessoa, tanto no aspecto físico, quanto no aspecto psíquico, e ela é sinônimo de aflição, de agonia, de desespero, de um desejo incontrolável, ou apreensão incontrolável por alguma coisa. E a palavra grega para ansiedade vem de uma raiz que expressa a ideia de distração, e de fato a ansiedade é um grande agente do nosso desequilíbrio. Eu tenho aqui em minhas mãos, eu achei dentro da minha Bíblia, um jornal da Folha Universal, domingo 22 de fevereiro de 2009. E aqui está falando sobre que o estresse afeta 90% da população do planeta e causa várias outras doenças, como depressão, diabetes, úlcera e hipertensão. Eu vou ler só uma parte aqui. Considerando uma epidemia mundial, o estresse afeta mais de 90% da população do planeta, segundo o levantamento da Organização Mundial da Saúde, OMS. Estima-se que os Estados Unidos, que possuem índice de doença semelhante ao do Brasil, gastem cerca de 300 bilhões, 687 bilhões de reais, com os prejuízos anuais causados pelos problemas decorrentes do estresse, como tratamento e faltas ao trabalho. A International Stress Management Association, que tem o objetivo de divulgar e discutir soluções para a atenção, revela no site da entidade que 70% dos brasileiros
sofrem de estresse, sendo que 30% apresentam nível crítico. Quando alguém passa por uma situação indesejável, o corpo libera o hormônio adrenalina. Então o fígado eleva a quantidade de açúcar no sangue, coração bate mais acelerado, a pressão sanguínea aumenta e o fluxo é desviado para o cérebro e músculos maiores. Que eu vou estar daqui a pouco falando sobre os sintomas do esgotamento espiritual. Então este jornal aqui, ele fala sobre isto. E daqui a pouco, já para o final, estarei usando este jornalzinho aqui, mostrando sobre como acabar com a tensão. Eu sou professor, pastor, especialista em neuropsicopedagogia. Então, estou falando de algo que nós temos pesquisado, temos estudado, e eu espero que sirva bastante nesta manhã para todos vocês que estão conosco. Bom dia, Rodrigo Freitas, que você possa compartilhar este vídeo com outras pessoas, que eu acredito que é de grande valia. Então, como nós estamos falando sobre esse nível de ansiedade, ou esse nível de esgotamento em nossas vidas, é interessante o que Pedro escreveu quando ele disse: humilhai-vos perante a potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Essa é a única maneira de nós lançarmos a nossa ansiedade de Deus, esperando que Ele vai nos ajudar e nós vamos obtendo a confiança, porque Ele cuida de nós. Ele tem cuidado de nós dia após dia, momento após momento, e nós devemos compreender o quão fraco nós somos e dependermos do nosso Deus. Quando uma pessoa ela está lutando com esse tipo de esgotamento, com esse tipo de carga ou sobrecarga emocional, física, espiritual, é necessário nós recarregarmos as nossas energias. O que é, na realidade, um esgotamento físico e mental? O esgotamento ele pode ter origem física, pode ter origem mental, e nós lançamos, no caso aí, a origem espiritual, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades malignas deste século, no mundo tenebroso, no mundo espiritual, que existe uma luta constante. É por isso que nós precisamos ter o revestimento das armaduras de Deus para que possamos resistir no dia mau. E o cansaço físico, ele nos leva ao cansaço emocional e vice-versa, nos leva ao cansaço espiritual, porque aí não sentimos mais desejo de orar, não sentimos mais desejo de adorar ao Senhor, de ler a Bíblia. Tudo para nós torna-se muito difícil. Eu já passei por isso diversas vezes, recorri a Deus em primeiro lugar, recorri à ajuda da medicina e recorri àquilo que eu tinha de conhecimento, e Deus me ajudou a sair de alguns desertos de esgotamentos espirituais na minha vida. Walter, a paz do Senhor, tudo bem? Que Deus te abençoe. Compartilha com outras pessoas aí, querido. Tanto o corpo como a nossa mente precisam realmente de um grande cuidado. É necessário, portanto, que nós estejamos sempre fazendo um check-up, indo ao médico, fazendo alguns exames. De repente, se necessário for, buscar uma ajuda de um bom psicólogo, de um bom terapeuta, porque ficamos propensos a várias doenças, como a hipertensão arterial, arritmia, infarto, gastrite,
úlcera, ansiedade, síndrome do pânico e depressão. Então, observem que é uma grande cadeia que nos envolve, que nos leva a uma exaustão emocional super grande, difícil demais. O esgotamento de origem mental é ocasionado por falta de inteligência emocional. Nós precisamos aprender a sermos gestores do nosso eu. O Dr. Augusto Cury, ele nos ensina no seu livro Inteligência Multifocal, Inteligência Emocional, e nós temos o Cury, nós temos Garden, nós temos outros que mostram como nós devemos sair dessas situações. Charles Mendes, bom dia, meu querido, que Deus te abençoe. Quais são os principais problemas do esgotamento mental? Cansaço persistente. É claro que nós trabalhamos o dia inteiro, nós estudamos, damos aula e sentimos o nosso corpo cansado. Porém, esse cansaço persistente, momentos em que você não consegue conciliar o sono e fica horas e mais horas sem dormir. Esse cansaço mental gerando um cansaço físico, gerando outros problemas, um sono não reparador. Você tem dificuldades de concentração, dificuldades de atenção, que incluem falhas na memória. Das habilidades que antes eram naturais, agora tornam-se problemas mais complicados. A ansiedade por determinadas situações. Eu já liderei muito com esses tipos de situações e posso explicar bem. Estudei, pesquisei, tenho especialização na área. Nós entramos em um beco sem saída, entramos num problema muito difícil, começamos a suar frio, temos irritabilidade, queremos chorar com muita facilidade, o desânimo aproxima-se de nós, a falta de prazer, não temos prazer em sair, em passear, em colocar uma roupa diferente, em se olhar no espelho. Não queremos muitas vezes fazer a nossa higiene pessoal, porque não nos valorizamos e entramos em um quadro fortíssimo de tristeza. Entramos em um quadro de tristeza e de angústia muito forte. É claro que nós sentimos angústia porque perdemos alguém, porque enfrentamos uma outra dificuldade, mas essa angústia é aquela angústia daquele momento e nós vamos então tentando driblar a situação para sair desse quadro de angústia. Nisso nós temos uma baixa resistência às doenças, ficamos com muita facilidade para adquirirmos uma gripe e outras doenças, gastrite nervosa principalmente, palpitações cardíacas, a pressão arterial aumenta muito, problemas no estômago, a redução do desejo sexual. Observe que é um quadro que eu estou mostrando para vocês, que são os principais sintomas de uma pessoa esgotada fisicamente, espiritualmente. Esse esgotamento ele vai nos trazendo um desgaste físico muito, muito, muito grande. É algo muito destrutivo, porque no físico, por exemplo, nós temos dores no corpo. Gente, quantas vezes eu senti dores nas articulações, dores no nosso próprio corpo, não temos vontade de levantar, parece um peso muito grande. Nós temos a apatia, o desânimo, a desmotivação, gripes e resfriados constantes que são causados porque temos uma baixa resistência imunológica. O coração acelera bastante, como já falei. E esse cansaço que não acaba nunca. Passamos por esses momentos, por essas situações complicadas e ficamos desesperados diante de situações
E a palavra do Senhor nos diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Primeiramente, vamos entender que é um ataque espiritual muito forte sobre nós. Porém, nós precisamos buscar uma ajuda médica para que possamos sair dessa situação. E o grande sinal de alerta para o esgotamento espiritual é justamente você não ter desejo de buscar a Deus, não ter desejo de ler a sua palavra. A palavra de Deus nos diz no Salmo 1 que o justo, ele é comparado a uma árvore, que ele esta árvore está plantada junto a ribeiros de águas e que dá o seu fruto na estação própria. E quando esse justo está plantado junto a ribeiros de águas, ele tem desejo de meditar na lei do Senhor. O Salmo 1 diz, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Então, há uma busca intensa da palavra de Deus, estudamos e temos o desejo de estar na presença do Senhor, de orarmos, de estarmos em comunhão uns com os outros. Porém, quando vem o desgaste emocional, o desgaste espiritual, o desgaste físico, esse cansaço, nós não temos prazer para nada. Antes levávamos uma vida de oração pelas madrugadas, períodos de oração durante o dia, tínhamos prazer em ir à casa do Senhor, mas isto já não acontece mais. Isto já aconteceu comigo. Mesmo sendo um pastor, tendo conhecimento da palavra de Deus, eu já passei, sim, por esse esgotamento, por esse desgaste muito grande. Depois eu vou mostrar alguns caminhos pelos quais você deve passar a enfrentar para que haja uma completa libertação. Nesse desgaste físico é um grande sinal de alerta. Eu sei que isso não parece muito espiritual, mas lembre-se de que nós somos espírito, alma e corpo. Se o nosso corpo está fraco, se nós estamos doentes, se nós não cuidamos do nosso corpo, nós vamos ter dificuldades nos nossos pensamentos, vamos ter dificuldades na alma, que é a sede das emoções, a área das emoções. E isso pode levar negativamente a pessoa a enfrentar outros caminhos, que aí já entra uma ação, que eu diria, uma ação espiritual demoníaca, querendo levar a pessoa até ao suicídio. E por que não dizer, muitos têm enfrentado o suicídio, pensando que vão resolver o problema, porque o suicida em si, ele não quer acabar com ele quer acabar com a dor que está sobre ele. Porém, infelizmente, ele é levado a esse último grau de tirar a sua própria vida. Um outro sinal é a falta de recursos, de que você está sofrendo um ataque espiritual, porque todas as portas se fecham, e de repente você ora e parece que o céu está fechado, parece que o céu está de bronze, parece que Deus não está te ouvindo, porém eu quero te dizer que Deus ouve todas as nossas orações. Na realidade, ele não responde a todas as nossas orações. Mas como assim? Deus não responde a todas as nossas orações. Ai de nós, se Deus respondesse todas as nossas orações. Porque a palavra de Deus diz que nós pedimos mal e pedimos para o nosso deleite. Pedimos para o nosso próprio prazer. Um outro sinal é justamente você não ter esta vida de comunhão, esta vida de oração. Já não tem mais o prazer de buscar a presença de Deus. E esse ataque espiritual, ele é muito forte. A Bíblia diz que
que as armas da nossa milícia não são carnais, porém espirituais em Deus, para a destruição de fortalezas. Existem muitas fortalezas, fortalezas mentais, fortalezas espirituais que nos envolvem. A batalha está na nossa mente. Quando o salmista ele disse: unges a minha cabeça com óleo, minha copa está rebosando, minha copa está transbordando, é porque na nossa mente acontece a grande batalha espiritual. Jesus, ele volta para os seus discípulos no momento de grande dificuldade, no momento de grande batalha espiritual, e Jesus os encontra dormindo. E o Senhor diz: vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro: vigiem e orem, para que não entrem em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne está fraca. Porém, eu diria, se nós não temos uma vida de estudo da palavra de Deus, uma vida de comunhão com a igreja, uma vida de oração, o nosso espírito ele vai assimilando coisas negativas e nos tornamos bem vulneráveis aos ataques demoníacos. Nós ficamos sobrecarregados pelas circunstâncias, a nossa esperança ela desfalece, o nosso coração já não é mais aquele justo plantado junto à fonte das águas. Plantado junto à fonte das águas, nós vamos ter forças suficientes para vencermos. Então vejam bem, o inimigo ele rouba a nossa fé, ele rouba a semente da fé e a esperança que Deus brotou dentro de nós. Porém, a palavra do Senhor é muito clara quando diz que a nossa esperança se limitasse apenas a esta vida, nós seríamos os mais miseráveis pecadores. E nós precisamos compreender que a nossa esperança em Cristo não deve limitar-se apenas a esta vida, porque ela ultrapassa as mansões celestiais. E a nossa oração, ela tem asa e voa. E ou o anjo vem buscar a nossa oração, leva diante da presença de Deus, e as nossas lágrimas estão em odres, e Deus derrama a resposta das nossas orações. Precisamos justamente entender que este processo é um processo a nível também espiritual, de uma batalha espiritual muito forte. E precisamos entender que o Espírito Santo ele começa a falar dentro de nós e dizer para nós que nós temos que abrir o nosso coração para Deus, deixar Deus trabalhar, liberarmos o perdão, porque quando nós não perdoamos, nós somos escravos daquela situação, e entrarmos diante da presença do Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos também nos afastarmos de algumas amizades que nos prejudicam, de algumas amizades que nos levam a nos afastarmos do Senhor, porém sermos amizades com boas pessoas, de pessoas que possam nos indicar o caminho da verdade, porque a verdade nos fará livres. Como nós podemos nos livrarmos desses ataques? Primeiro, você deve reconhecer quem é você. Quem é você? Você é um servo de Deus, um filho de Deus, uma pessoa que está buscando servir ao Senhor, uma pessoa que mudou do lado espiritual do mal para o lado melhor, você saiu das trevas e agora está na luz. Você deve tomar posse daquilo que Cristo fez por você, do perdão dos pecados, da redenção, da libertação. Você agora está assentado em lugares celestiais com Cristo Jesus. Você deve realmente não ignorar seu tempo e lugar de oração, buscar essas coisas para a sua vida, porque justamente são nesses momentos que nós sobrecarregamos ou carregamos as nossas energias, as nossas células espirituais,
Não sair de perto de amigos espirituais que te ajudem. Não sair debaixo da proteção espiritual, da autoridade espiritual. Geralmente muitas pessoas elas abandonam a congregação, elas saem falando mal da igreja, falando mal do pastor. Isso não é um bom sinal. Isso não é uma boa situação que você se envolve falando mal da sua liderança, saindo debaixo da autoridade espiritual. Você vai atraindo muitas coisas negativas para a sua vida. É necessário compreender que nós devemos lançar toda a nossa ansiedade perante o nosso Deus, porque Ele tem cuidado de nós e cuidado de uma forma maravilhosa, cuidado de uma forma muito grande. E o inimigo, ele tenta roubar a nossa paz, mas nós precisamos entender as sutilezas do inimigo e nos vestirmos da armadura de Deus que está em Efésios capítulo 6 e derrotar o nosso adversário. Ainda que ele já foi derrotado na cruz do Calvário, porém ele continua lutando contra nós. Como nós podemos sair desse esgotamento espiritual, desse esgotamento físico, desse emocional? Como nós podemos sair? Controle seus pensamentos. Aprenda a tocar o lado positivo das coisas. Não ficar pensando negativamente. Bom dia, Charles. Não vamos estar nos envolvendo com coisas negativas, porque as coisas negativas atraem muitas outras situações. Se eu penso que eu não vou vencer, se eu penso que eu sou fracassado, serei sempre um fracassado. Há poder em nossas palavras. Dom Gosset, ele tem um livro chamado Há Poder em Suas Palavras. Eu os aconselharia a adquirirem este livro e darem uma lida. Um outro livro muito bom para ser lido é O Vinho Novo é Melhor. Agora eu não lembro o autor, mas ele mostra também que coisas novas devem acontecer em nossas vidas, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para o alvo da soberana vocação. Aprenda a relaxar. O relaxamento contribui muito para o bem-estar. Escute músicas boas, músicas suaves, músicas maravilhosas, porque existem umas músicas que elas nos agitam muito. Mesmo determinados hinos, eles são muito agitados. Então busca aquela música harmoniosa, uma música clássica, uma música espiritual, uma música que te fale de coisas boas. Não músicas que te falem de tristezas, porque eu tenho observado que quando eu escuto uma música que me fala de saudade, me fala de tristeza, vai aguçar na minha mente alguma perda que eu já tive e eu começo a ficar choroso, deprimido, quero chorar, quero me emocionar. Mas uma música que realmente traga uma paz para ti, para a tua vida. Priorize tarefas. Se há falta de tempo para desempenhar todas as atividades, faça uma lista daquilo que você tem que fazer, vá priorizando, vá riscando aquilo que pode deixar para depois e vá colocando em primeiro lugar as coisas que têm mais urgências. E essas tarefas você vai observar, se você faz uma lista e você vai riscando, terminando, fazendo, acontecendo, você vai ficando super feliz com as tarefas realizadas na sua vida. Use o humor. O sorriso alivia as tensões. Por isso, tente manter o bom humor, mesmo diante das situações difíceis. Eu tenho uma amiga que diz, nossa, o professor Nelson, mesmo diante de quadros tristes, ele não perde o humor. Realmente, isso nos enobrece, isso nos ajuda,
Porque o humor faz parte da vida, não é porque você é um evangélico, é um pastor, que você não possa brincar, que você não possa ir a um teatro, ir a um cinema, dar gargalhadas. Eu faço peças, eu ensino, eu rio, entendeu? Eu tiro a roupa, coloco roupa e glorifico a Deus, me olho no espelho e tem horas que eu fico assim, será que eu não estou lelé da cuca? Porém não, nós procuramos nos valorizarmos, ok? E todos nós temos uma criança dentro de nós. Adquira hábitos saudáveis, alimente-se bem, beba bastante água, evite o álcool, o cigarro, fast food e atividades passivas, como ficar o dia inteiro diante da televisão, o dia inteiro diante do computador. Faça exercício, faça uma caminhada, saia com o seu cachorrinho. E aí você vai ver que são hábitos saudáveis, né? Procure um médico, vá a um nutricionista, procure um psicólogo, procure ajuda, procure um aconselhamento espiritual. Então você vai compreender que o esgotamento espiritual ele vai ter que ter um fim. E que também não é de um dia para outro. Estabeleça uma rede social. Reserve um espaço do dia para convívio harmônico com a família, os amigos, o lazer. Tente se relacionar com os vizinhos. Participe de atividades comunitárias. Envolva-se com a terceira idade. Na terceira idade tem muitos projetos bons, dependendo da cidade, de danças, de teatro, de passeios, de fazer crochê, de fazer bons filmes. Então, envolva-se. Não fique fora do contexto, fora da situação. Frequente uma igreja. Participe de uma igreja. Participe das atividades da igreja, com os demais membros da igreja. Envolva-se com as pessoas. Envolva-se com as células, com os estudos, com a escola dominical. Não significa que você tem que ir à igreja todos os dias. Porque às vezes você está cansado e está mal-humorado, porém não deixe de congregar. Não deixe de dar um telefonema para um irmão, para o seu pastor, de participar de uma festa de casamento, de participar de um aniversário, de participar de um churrasquinho, de ir a uma praia, de passear. Isto é muito interessante e muito importante. Exercite a mente, ler bons livros, realizar atividades como jogos, palavras cruzadas, vai te proteger bastante contra o esgotamento espiritual, contra o estresse emocional. Então o próprio Senhor Jesus, ele disse, lançando sobre ele, o próprio Pedro, né? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E o Senhor Jesus, ele disse, não vos preocupeis com o dia de amanhã, basta cada dia o seu mal. Então vamos matando um leão por dia, tentando resolver um problema a cada vez. Tenha conhecimento do ser humano e entregue-se ao Senhor. Entregue-se a Cristo de uma forma muito especial, de uma forma maravilhosa, porque o inimigo ele usa estratégias para nos destruir. O diabo ele tenta nos convencer que Deus não existe, que Deus não está conosco, que Deus levou o nosso filho, colocamos a culpa nele, colocamos a culpa em Deus. O diabo tenta nos convencer de que ele mesmo não é real, de que ele mesmo não existe. Então veja que isto é algo muito sério. O diabo tenta nos convencer de que a palavra de Deus não é real, de que a Bíblia é simplesmente um livro escrito por homens. Porém eu digo aqui que a Bíblia é a única profecia de Deus que não tem falha e que nos aponta o caminho da salvação, que nos aponta o caminho da libertação. O diabo ele tenta nos mostrar que o pecado é algo natural, que o pecado é algo normal, é algo divertido, e ele tenta nos oferecer algo para substituir Deus. Então precisamos conhecer o nosso adversário,
conhecer as suas artimanhas e nos revestirmos da armadura do Senhor para derrotarmos o nosso adversário. Observem que o Salmo 91, de 1 a 3, diz que ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Então reserve um tempo para o Senhor. Busque um tempo para buscar a presença de Deus. Vista a armadura de Deus, que Deus nos deu, e vamos tomar posse daquilo que foi conquistado na cruz do Calvário. Conheça o adversário. A nossa luta não é contra pessoas, não é contra a carne, tá? Mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais da maldade nos lugares celestiais. Quando eu disse não é contra a carne, mas eu volto aqui dizendo que é sim contra a carne, o desejo forte em nós de vingança, o desejo forte em nós de tomarmos partido e até matarmos alguém. Então nós temos que lutar contra a carne, sim. Eu estou retificando aqui. Porém, a nossa grande luta é contra os poderes e autoridades espirituais, contra os dominadores das trevas, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestes. Fique firme, busque a presença de Deus, busque a presença do Senhor. Eu estou concluindo, dizendo para você que você necessita viver em paz, praticar a fé, ter o capacete da salvação, a espada do Espírito, orando em todo o tempo. Vá à luta, não deixe de batalhar, não deixe de lutar, e revestindo-se ou revestido da armadura de Deus, ninguém vai vencer você. Nós precisamos compreender que Deus está conosco, que o Senhor, como forte guerreiro, está nos ajudando em toda e qualquer adversidade. Eu já passei por situações semelhantes e bem complicadas, não somente uma vez, muitas vezes. Porém, eu busquei a ajuda de Deus, eu busquei a oração, busquei a palavra do Senhor, me isolei para buscar a Deus. E quando falamos em isolamento, o esgotamento espiritual nos deixa muito isolados. Por nesse isolamento que eu estou falando aqui, eu busquei um tempo para o Senhor. Confiar somente em Deus, busquei a ajuda de alguns amigos, busquei a ajuda de psicólogos, tomei remédio, fiz oração, busquei a presença do Senhor e tenho enfrentado muitas adversidades. Tenho enfrentado muitos problemas. Atualmente estou enfrentando uma situação não agradável, pois a minha filha, ela perdeu a primeira gestação dela e ela está sofrendo bastante. Eu também sofro, mas ela sofre muito mais. Todavia, nós sabemos que Deus está no controle de todas as situações, no controle de todas as dificuldades. Eu perdi a minha esposa faz um ano e 2 meses já. Porém, Deus ele tem me ajudado a driblar esta situação, chorando, rindo, estudando, isolando-me, mas buscando ajuda, buscando a presença do Senhor. Pode faltar tudo em nossas vidas, queridos. O que não pode faltar é a presença de Deus. Eu termino perguntando: como está a tua vida? O que tu estás enfrentando nos últimos dias? Eu quero te dizer, Deus está no controle de toda e qualquer situação. Eu espero que esta live tenha sido de bênção para você e que seja bênção para aqueles que ainda irão ouvir, para a glória de Deus. Um grande abraço, um grande beijo do professor e pastor Nelson Alves de Andrade. Deus está no controle de toda e qualquer situação. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.